Olá, meu nome é Adalto Garcia, sou doutor em psicologia pela USP de Ribeirão Preto e tenho ao meu lado doutora Thalita Regina da Silva, que é doutora em educação pela PUC de Campinas. Nós somos a Focus Consultoria em Desenvolvimento Humano e hoje estamos inaugurando um espaço, que é o espaço Mente em Focus, onde nós vamos discutir, refletir sobre assuntos muito importantes e pertinentes que estão relacionados à vida humana, à saúde mental e aos relacionamentos interpessoais. Eu gostaria de iniciar nossa conversa de hoje perguntando à doutora Thalita. Doutora, nós temos visto que na sociedade atual parece que as relações estão muito deterioradas, se desgastam muito facilmente. As pessoas não têm muita dificuldade de convivência. Você vê problemas, por exemplo, na área de educação. Você que trabalhou a vida inteira nessa área, problemas relacionados a desrespeito de alunos em relação a professores, aos pais, problemas relacionados à família, divórcios, problemas também na área profissional, de relações profissionais. Parece que isso está ao longo do tempo se agravando. Eu gostaria que a doutora comentasse, de fato isso é um problema recente da nossa geração ou é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo? O que a senhora poderia nos dizer sobre isso? Bem, na minha visão, sempre houve problemas de relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, somos humanos, somos seres em construção, em processo, limitados com ideias diferentes, crenças diferentes, origens diferentes, não é? Então, essas dificuldades sempre existiram. Contudo, também como educadora, que trabalhei ao longo de 4 décadas diretamente no front da educação, não é? Quer como professora, quer como gestora na área educacional, eu percebo que houve sim um agravamento. Este agravamento pode ser fruto de vários fatores, não apenas de um fator, mas talvez de um conjunto de fatores. Mas percebe-se sim que estamos vivendo um momento em que há uma dificuldade maior em relacionamentos interpessoais no seio da família, nas relações profissionais, nas relações sociais em geral. E a gente poderia aqui também elencar as relações que se estabelecem através das mídias sociais, né? Fruto desta facilidade de acesso aos meios digitais, às redes sociais, às mídias digitais. Então, eu acredito que sim, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, há um agravamento. Doutora, você relacionaria esse agravamento de alguma forma ao contexto da pandemia? Não, eu acredito que ele já vem se construindo ao longo dos últimos, pelo menos das últimas 4 ou 5 décadas. A pandemia talvez tenha permitido que houvesse uma manifestação mais clara daquilo que já estava latente. Eu vou citar um exemplo. Após o primeiro mês de pandemia, um grupo de 5 pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez um estudo e fez um levantamento em todo o Brasil, praticamente em todas as regiões brasileiras, sobre o aumento da violência doméstica. Então, no primeiro mês, após o início do isolamento social, imaginemos assim, qualquer família iria dizer, puxa, não vejo a hora que chegue meu mês de férias para ficar de férias com a minha família. O isolamento social forçou que as famílias ficassem em confinamento dentro das suas casas. E no primeiro mês, houve um aumento de 37% em média da violência doméstica no Brasil como um todo. Eu destacaria o Rio de Janeiro, que no primeiro final de semana, houve um aumento de 55% de denúncias de violência doméstica neste período de isolamento. Então, não foi algo que apareceu de repente. Era algo que já estava latente e que veio à tona. Muitos diziam assim, não, após a pandemia, os professores serão mais valorizados, porque os pais estão vendo como é difícil ficar com a criança em casa. E eu ouço inúmeros professores relatando que o retorno está muito mais difícil, as crianças estão com muito mais dificuldade de relacionar-se, de ficarem dentro daquele ambiente escolar de forma mais restrita, organizada, concentração.
Então, uma série de queixas. Isso é algo que veio à tona de repente? Não, a pandemia propiciou que a gente tivesse mais contato com aquilo que estava latente, que só faltou oportunidade de ser revelado. Esse tecido social desgastado, principalmente no seio da família, foi mostrado pelo isolamento social, com um aumento significativo do número de divórcios. Então a gente percebe que a pandemia permitiu que viesse à tona algo que estava latente. E de forma muito rápida, né, doutora? Primeiro final de semana você já tem esse aumento de casos, né, no caso do Rio de Janeiro que você citou, é uma coisa muito rápida, ou seja, parece que é uma bomba relógio só aguardando um start para manifestar, né, o problema que já está lá, como você disse, latente. Existe uma classificação que é muito utilizada e que denomina as faixas etárias em função às suas gerações. Então a gente ouve falar de gerações diferentes. A doutora acredita que as mudanças geracionais também propiciaram esse desgaste nas relações humanas? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dessa classificação e como a doutora entende que isso influenciou nessa questão. Sim, cada época, essa classificação de gerações vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, com os baby boomers que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, cada época tem a sua característica cultural, política, social, que vai formatando aquela geração, né, que vai dando características próprias daquela geração. Então, depois a gente teve a geração X, Y, Z e atualmente temos a geração Alpha, que são os nascidos de 2010 para cá. Então é uma datação, né, para cada geração com as características de questões sociais, econômicas, culturais, políticas que marcam aquela época e que dão uma formatação àqueles nascidos e crescidos naquele período. Então, sem dúvida, esses fatores contribuem também, essas características de cada geração contribuem para estas dificuldades de relações interpessoais entre gerações, mas também da própria geração. A própria geração pode desenvolver uma maior dificuldade de relações interpessoais. Eu vou citar como exemplo aqueles que já são nativos digitais, que convivem direto com as redes sociais, que privilegiam relações online, né, através das mídias sociais, e que estão desenvolvendo dificuldade de relações interpessoais ao vivo e a cores com pessoas de carne e osso. Então isso é um fator que eu diria bastante significativo e agravante para essa realidade que nós estamos experimentando hoje em dia. Até porque essa questão de vida, esse contexto de vida virtual, também promove uma forma de isolamento, não é? Sem dúvida. Tem tudo a ver com essa uma questão. Forma de isolamento, dificuldades, por incrível que pareça, né? Nessa geração a gente fala tanto sobre aceitar as diversidades, inclusão, né? Conviver com as diferenças, minorias. Contudo, é uma geração que tem muita dificuldade de conviver com os diferentes. Elas se organizam em grupos iguais e, pelo fato de privilegiarem relações pelas redes sociais, elas excluem, cancelam, deletam, apagam, bloqueiam aqueles que pensam diferentes, aqueles que têm ideias contrárias às suas. Não é? Há uma dificuldade muito acentuada de conviver com ideias diferentes. Você percebe isso, conviver com frustrações. Não é? Então, isso tem se agravado muito. Há estudos que mostram isso. A dificuldade está muito limitada à capacidade de aceitar ou conviver com diferenças, com divergências, com pessoas que pensam, que têm crenças, que têm visões de mundo diferentes da sua. Isso tem se acentuado bastante. Certo. A gente está falando aqui, doutora, de fatores negativos que a gente está convivendo a cada dia nas nossas relações na sociedade. Eu gostaria de fazer agora um link com alguma coisa um pouco mais positiva, ou seja, parece que as pessoas hoje não estão conseguindo ver muita saída para essa situação. Aumento, como eu disse, de ansiedade, de problemas de saúde mental,
Parece que as pessoas estão assim pouco esperançosas em relação ao que vai ser da nossa sociedade a partir desse caminho, desse rumo que a gente tem tomado. Eu ouvi falar de uma pesquisa que foi feita em Harvard, gostaria de que a doutora comentasse, nós já conversamos sobre isso, e que parece que nos fornece uma pista do que nós deveríamos fazer, com dados científicos, que caminho nós poderíamos tomar para tentar minimizar essas questões e exatamente a resposta está naquilo que é a dificuldade, né? Esse estudo longitudinal de mais de 75 anos, acompanhando homens nascidos na primeira década do século XX, eles pegaram adolescentes e jovens na década de 30 e acompanharam até os dias atuais, e agora estão acompanhando os filhos destes 724 homens. A pesquisa continua. A pesquisa continua, já está na 4ª geração de pesquisadores que acompanha. Eu creio que é uma das maiores pesquisas longitudinais que ainda estão em atividade, né? E eles sinalizam, por incrível que pareça, que a solução para esse problema é exatamente no problema. Ou seja, quando eles perguntaram para esses adolescentes e jovens lá na década de 30 o que eles buscavam na vida, quais eram o principal objetivo de vida, os objetivos de vida, eles responderam aquilo que essa geração atual também responde quando perguntado a eles, a geração Z, a geração Z de jovens que estão hoje na idade de jovens e adultos jovens. O que mais eles buscam na vida? Sucesso, fama e riqueza. Então, aqueles entrevistados na década de 30 buscavam riqueza, fama e sucesso. E esse estudo longitudinal nos aponta que aqueles que, de fato, desses 724 homens, que desenvolveram esta saúde emocional e saúde física, qualidade de vida, relacionados ou associados a um estado de felicidade, eram aqueles que tinham bons relacionamentos saudáveis. Então, aquilo que nós apontamos como uma dificuldade, na verdade é a solução. É a construção de relacionamentos saudáveis, duradouros. E quando a gente fala em relacionamentos saudáveis, doutora Adalto, a gente não está falando sem conflitos, sem dificuldades. O exercício da convivência, de superar as diferenças, de superar as dificuldades, também produz um senso de realização e de felicidade, essa construção. Então, desses estudiosos, que ainda tem cerca de 90 homens vivos, frutos dessa pesquisa longitudinal, são aqueles que, durante a vida, construíram sólidos relacionamentos em família, com amigos, colegas de trabalho. E o interessante é que não eram relacionamentos sem conflitos, mas eram relacionamentos em que eles sabiam, tinham a segurança de que poderiam contar com aquelas pessoas. Então, eu posso contar de fato com este amigo. Eu posso de fato ter certeza e segurança de que a minha esposa é alguém confiável, apesar das nossas diferenças, é alguém com quem eu posso contar. Então, a construção desses relacionamentos produz saúde física, é a conclusão da pesquisa, saúde emocional, prolonga a vida, prolonga a memória, capacidade de concentração e memória. Então eu diria que a solução de fato está nisso, que hoje se configura num problema, Sim, o que eu lembro da pesquisa, resumindo, não é a quantidade de relacionamentos que faz diferença, nem o tipo, Porque tem pessoas que acham que porque tem nas redes sociais milhares de amigos, tem muitos relacionamentos. Não é a quantidade, é a qualidade, ou seja, mesmo que poucos relacionamentos, mas são pessoas muito conectadas, são relacionamentos de qualidade próximos e relacionamentos que tenham esse componente que você citou. A pessoa sente que pode contar com essas pessoas. Isso é que faz a Confiança, diferença. E isso é o fator principal que diferencia as pessoas que têm o que a gente chama de bem-estar subjetivo na ciência, que é a sensação de felicidade, melhor saúde mental, melhor saúde física e expectativa de vida aumentada por ter esse fator importante. E aqui, aquilo que você citou, doutora, parece que nós estamos justamente buscando no caminho errado. Até hoje se repete nas gerações atuais, os jovens, nós estamos batendo na porta errada,
tentando ser felizes através da busca de fama, de riquezas, de outras coisas, sendo que aquilo que de fato é o principal fator que nos levaria a essa conquista é justamente construção de relacionamentos. É aquilo que você tinha comentado. O esforço que eu preciso fazer para construir um relacionamento de qualidade é que me leva a obter essa sensação de pertencimento, de que eu posso contar com outro, ou seja, lidar com empatia, ter tolerância, lidar com frustrações. Frustrações, eu ia falar resiliência. Resiliência, saber a hora de ceder, porque nessas relações, que aí tem um campo imenso para falar, não é? Relação marido e mulher, relação pais e filhos, relações entre colegas de trabalho, relação entre professor e aluno. Então, nesse exercício da convivência, da tolerância, do respeito às diferenças, nossa, nós temos aí um universo todo para a gente conversar e que a Fox Consultoria também trabalha diretamente com isso, né, doutora Adalto? De cara a gente poderia dizer, né, se pudéssemos deixar uma mensagem hoje para as pessoas que vão assistir nas nossas redes sociais, menos relações virtuais e mais relações reais. Não é isso, doutora? Exatamente. Este é o desafio para esta geração e que com certeza daria uma recalibrada e daria mais foco para estas questões que nós temos que trabalhar. Muito bem. Amigos, como eu disse, isso é uma introdução, é uma inauguração. Vocês viram que tem muito assunto, muitos fatores que daqui podem gerar conversas, reflexões, e nós vamos com certeza explorar esses fatores, essas ideias. Contamos com vocês também. Coloque o seu comentário, faça a sua pergunta, sugestão para que a gente possa aprofundar em questões que vocês achem que são relevantes. E nós estaremos juntos outras vezes, com certeza, nesse bate-papo para tentar fornecer um pouco mais de conhecimento, autoconhecimento e ferramentas para que os nossos relacionamentos possam ser melhores e nós tenhamos uma sociedade melhor também. Muito obrigado pela sua atenção, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.